Olha, tem notícia aqui que talvez o presbítero tá sabendo já. Me mandaram ontem no grupo do Zap, tá rondando aí, grupo do Zap. Da advogada de esquerda que falou pra... Olha que notícia, hein? Advogada de esquerda sugere se infiltrar nas igrejas para doutrinar crianças. Ela tava dando uma live pra um grupo, né, ensinando, dando uma orientação, uma masterclass. E alguém, graças a Deus que alguém vazou, ainda bem que tudo é gravado, o pessoal vaza essas coisas. Ela ensinando a como se infiltrar nas igrejas para doutrinar as crianças. Isso aí tá... Você chegou a ver esse vídeo, presbítero, ainda? Ainda não, né? Tá bombando aí nos zaps, redes sociais. Tá agora no portalguiame.com também. Tá aqui no portalguiame.com em live da revista Fórum. Laura Astrolábio, é isso, acho que é isso, defendeu que esquerdistas se infiltrem, sabe aonde? Na EBD. Imaginei. Na EBD. Daqui a pouquinho eu vou ler a notícia e ainda vou soltar o áudio. Tem um áudio que eu separei aqui no Zap. Vocês vão ouvir das próprias palavras dela. Olha que nível eles estão arquitetando se infiltrar, se já não estiverem fazendo isso, hein? Se infiltrando nas EBDs. Eles fizeram isso. Isso aí a gente tem que entender que assim, isso não é isolado. Claro. Isso está dentro de uma ideologia gramscista, de Gramsci. O Gramsci, ele teorizou isso muitos anos atrás, décadas atrás. Muitos adeptos da ideologia comunista seguem esse método de Gramsci, que é exatamente isso, é se infiltrar no ambiente educacional e corromper esse ambiente inserindo ali a sua forma de pensar, né? Então, eu falo corromper pelo seguinte, não há problema nenhum na diversidade de opiniões. E você claramente falar para o outro a sua opinião. Claro. Não há problema nenhum. O que eu acho... Agora, a teoria de Gramsci não é assim. Ele esconde o objetivo. Ele quer manipular. Ele não quer que você receba várias ideias e você decida qual que você quer. Na luz. Não é isso. Ele quer trabalhar nas trevas. Ele quer um pedacinho para cá. Ele quer manipular. Ele quer sugestionar. Ele quer usar todo tipo de método, não para o sujeito escolher uma doutrina ou uma ideologia. Ele quer que o sujeito faça o que ele quer. Ele quer subjugar, ele quer escravizar, ele quer que aquele sujeito sirva para ele como alguma coisa. Possa manobrar aquela pessoa. Isso, manobra, Então, assim, eles já fizeram isso, primeiramente, nas universidades, começaram pelas universidades. Das universidades, aqueles professores, né, principalmente formados ali em cursos, pedagogia, geografia, história. Infelizmente, assim, não estou aqui falando do curso, estou falando de um fenômeno. Sim. Ali isso é estatístico. Sim. Você vai ver que os professores vieram para poder te ensinar geografia, agora já no curso médio. Esses que se formaram, tiraram a licenciatura nas faculdades, né, nas universidades, eles iam trabalhar como professores do curso primário e secundário, que hoje não é esse nome, é básico e médio, não sei mais como é que está, mas enfim. Eles iam ensinar história e geografia de uma forma sob a ótica marxista. Então eles já apresentavam a geografia dentro de uma concepção marxista. Exato. Ou seja, olha, aqui acontece isso porque tem uma dominância e oprime, não sei. Aqui acontece aquilo, nesse aspecto da produção, nesse aspecto da migração, nesse aspecto do... Já vão rotulando cada... Esse conflito foi por causa de... E tudo tem um viés econômico, uma disputa econômica, segundo a doutrina marxista, né? Sim. Tudo tem no final das contas, tudo é dinheiro. Tudo né? capitalismo. Só que a gente sabe que existem várias justificativas. Claro. Não é só assim, não. Quantas vezes a humanidade não entrou em conflitos que todo mundo saiu perdendo? Exatamente. Entendeu? E já se sabia previamente que todo mundo ia sair perdendo. Então, você vê que é uma ótica que ela tem o seu ponto que pode ser confirmado, tem o seu ponto que vai ser negado. Como toda teoria humana, é cheia de falhas. Claro. Não estou aqui abrindo mão. Quem quiser avaliar, avalie as coisas. O apóstolo Paulo fala,
vê todas as coisas, retém o que é bom. Isso. O que não for bom, você não retém, né? Então, assim, dentro desse conceito, eles agora vão... Tá vendo que está descendo? Você tem ali as universidades, ensino médio, ensino Isso. básico, e agora já estão falando em igrejas, por quê? Porque eles estão notando que as igrejas, elas são um último bastião conservador. E eles querem então entrar ali porque ela está fazendo peso nas eleições, está fazendo peso no convencimento, e ela está mostrando a sua opinião conservadora. Só que eu dou graças a Deus porque na Bíblia a igreja ela está muito bem suprida de todas as armas espirituais Exatamente. e também de todos os adornos espirituais. Agora, a questão é ter fé e praticar. Porque, por exemplo, aí eu já vou deixar minha opinião aqui. Claro. Esse tipo de atitude deles não entra em igreja onde tem homem e mulher de Deus fiel ao Senhor, fiel à Bíblia. Sabe por quê? Porque nesses lugares eles seguem não é um conselho, eles seguem uma ordenança dos apóstolos, que é a doutrina dos apóstolos, que diz: todo aquele que vai liderar seja primeiro experimentado pela igreja. E depois, provados os frutos, entre no serviço. É isso aí. Isso não é só para o presbítero, não é só para o diácono, não é só... Não, isso é para todos que vão liderar. Exatamente. Eu conheci igrejas pentecostais históricas que sempre se pautaram por isso e estão firmes até hoje e foram livradas de uma série de problemas e vexames que outras que não praticaram isso não foram livradas. Por quê? Isso é fé. Deus permite isso. Claro. Por quê? Nós temos que entender que Deus também, como diz Pedro, a peneira de Deus vem primeiro na igreja. E ali o que acontece? Olha, está aqui. Obedeçam. Então, tu faz aqui. A gente se faz dessa forma esse experimento, o que acontece? Esse pessoal que não tem fruto, que não é nascido de novo, não lidera. Quem não tem fruto digno de arrependimento é muito bem recebido na igreja. Mas todo mundo que é espiritual olha e prova e fala: ainda precisa da misericórdia de Deus para poder nascer de novo. Sim. Ele não passou na porta ainda, não está no caminho estreito, mas fica aqui conosco. Seja santificado pela pregação do evangelho e pelo testemunho dos irmãos. E não tem problema, mas não vai cantar, não cantar, mas assim, não vai ser o responsável pelo louvor, não vai Claro. ser o músico, não vai ser o líder, não vai ser um professor de EBD. Exatamente. Não só porque fala bonito, porque tem curso superior. Infelizmente, algumas igrejas... Olha um currículo humano, né? Exato. Aí elas vão ter que suportar a consequência da sua incredulidade, que fez mais a própria vontade e não a do Senhor. A sua incredulidade naquilo que o apóstolo Paulo ensinou, e ele recomendou aquilo ali, deixou muito claro para a liderança da igreja através da carta a Tito e a Timóteo, nesse caso especificamente a Timóteo, que deve ser experimentado. Se não tiver fé nisso, vai sofrer. Agora, a liderança, que realmente tem um apreço pela doutrina dos apóstolos, está totalmente guardada disso. E não só desses mal-intencionados, como outros tipos de mal-intencionados também, Claro. que querem buscar protagonismo na igreja, liderança, para muitas vezes causar mal a outras pessoas e gerar alguma vantagem, alguma coisa assim. A igreja ela é munida pela sabedoria espiritual dada pela unção do santo, né? Ou seja, a unção do Espírito Santo, ela é munida de toda a ferramenta para estar protegida disso. Mas tem que obedecer à Bíblia. Os irmãos estão comentando aqui, nós falamos aqui, mas vamos ler a notícia? Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir. Pronto, tá aqui a notícia no portal guiame.com. Advogada de esquerda sugere: vamos infiltrar nas igrejas. Como se fosse fácil, vamos lá. Para doutrinar crianças, em live da revista Fórum, Laura defendeu que os esquerdistas se infiltrem no EBD infantil. Uma advogada sugeriu que militantes de esquerda se infiltrem nas igrejas evangélicas para doutrinar as crianças durante uma live da revista Fórum no domingo, dia 11. No evento online chamado Mulheres de Poder,
Laura defendeu uma infiltração nas escolas bíblicas infantis como estratégia para formar futuros militantes da ideologia marxista, como falou o presbítero já. A advogada afirmou que, como os adultos não querem escutar sobre as pautas progressistas, a solução é pregar para as crianças. Quem disse que a gente vai falar para eles, os adultos? A gente vai para a escolinha dominical. O que mais a igreja quer é pegar um irmão ou irmã para cuidar das crianças, enfatizou. Laura ainda ensinou como fazer essa infiltração. Enquanto eles estão no culto, existe uma sala cheia de crianças. Você vai pegar a Bíblia e vai começar a falar de Jesus. Que Jesus amava os pobres e disse que o rico não entraria no reino dos céus. E a gente vai começar a falar. E acrescentou, mas ele, a criança, vai chegar em casa e vai contar para o papai. Então o pai vai perguntar, onde você viu isso na Bíblia? E a criança vai dizer, foi Jesus quem falou. Daí, eu acabei de ler a matéria, vocês vão ouvir agora a própria pessoa falando. Deixa eu ver aqui, tá o vídeo aqui, vocês vão ouvir e vejam o tamanho do absurdo. Ouve aí, vamos lá. Então, eu acho que a gente precisa dividir o bolsonarista do bolsomínio. E a gente precisa começar a dialogar com o bolsomínio. Como a gente vai fazer isso? Acho que a gente precisa conversar coletivamente. No mestrado, eu cheguei a falar uma vez que a gente tinha que se filtrar nas igrejas. Um mestrado, hein? E outro dia encontrei uma amiga minha que era da igreja na época que eu fui, porque eu fui cristã há 30 anos. Foi cristã, Eu viu? já fui até para Jerusalém, se vocês querem saber. Fui para Jerusalém. O dia que eu contar o que é essa viagem a Jerusalém, o dia que me botarem na televisão para eu contar, eu acabo com o cristianismo do Brasil. Meu Deus. E eu falei, amiga, vamos voltar para a igreja, porque hoje eu sou candomblessista. Não tem um terreiro que eu frequento, essas coisas, porque eu não sou religiosa. Mas eu amo os orixás. Agora que a gente tem que voltar para a igreja, ou ir para, a gente tem. Aí ela, amiga, que ideia louca. Como é que a gente vai fazer isso? Eu falei assim, a gente vai fazer. Aí ela falou assim, mas eles não vão querer escutar. Eu falei, quem disse que a gente vai falar para eles? A gente vai para a escolinha dominical. O que mais a igreja quer, sabe o quê? É pegar uma irmãzinha, um irmão para botar para tomar conta das crianças. Existem lá, enquanto eles estão no culto, uma sala de aula cheia de crianças. Aí tu vai pegar a Bíblia mesmo, a Bíblia. Você vai começar a falar de Jesus. Jesus era esse aqui, ó. Ele amava os pobres. Jesus disse aqui, ó, que o rico não entraria no reino dos céus. E a gente vai começar a falar de Jesus. Mas ele vai chegar em casa e vai falar, pai, a professora, aonde está escrito? Ele vai falar, aqui, pai, está escrito aqui, Jesus falou. Olha. Mas para isso tem que ter estratégia. Estratégia, hein? Nenhum dos revolucionários que a gente teve nesse Brasil fez nada sem estratégia. O Marighella escreveu um manual. Estratégia O revolucionária. manual do guerrilheiro. Manual do guerrilheiro. A gente tem está alguma lendo? coisa a ver com religião? A gente está fazendo? Manual do guerrilheiro urbano. Tá aí, ó. Vocês acabaram de ouvir. O presbítero aqui tá com a língua coçando. Fala aí, presbítero. Fica claro, assim, com as palavras dela. Olha só que coisa clara. Ela quer convencer alguém do que ela ama, que ela diz que ama os orixás. Ela quer convencer disso? Não. Ela já passa para estratégia revolucionária. Ou seja, o que ela quer é manipular. É isso aí. Como eu falei antes, eles não querem que ninguém ouça 1, 2, 3, 10 ideias e escolha uma ou compile as 10 em 2, em uma. Ele não quer que o ser humano tenha uma crítica e cresça num diálogo, num pensamento, num raciocínio. Não querem isso. Pelo contrário, eles querem falar, eu quero que você seja meu escravo revolucionário. Você vai pegar uma arma, vai lá na frente, morra, por favor, para eu subir um poder. É exatamente isso. São manipuladores, né? Isso aí. Mas é aquela história. A igreja está lá pronta para receber quem quiser vir do candomblé. Pode vir endemoniado de casta, possesso. Mas o fulano... Não, meu irmão. Pode vir o sujeito com casta de demônio, entendeu? Ele pode entrar ali dentro... É ali que ele tem que vir mesmo. Ele tem que vir para a igreja.
entendeu? Então nós não precisamos preocupar com esse pessoal que quer vir para a igreja. Desde que ali na igreja tem aqueles, né, que a casta quando chegar vai falar assim, ó, eu sei quem é Jesus e sei quem é Paulo, entendeu? Tem que ter Paulo ali, tem que ter gente para ele falar, ó, eu sei quem é Jesus e sei quem é essa liderança dessa igreja aqui, ó. Todos esses aqui eu sei quem é. Eles começaram a orar aqui, eu vou embora. É isso aí, vou embora. Vou chispar. Ele só não pode chegar ali e falar assim, e vós quem sois? Né? E partir para cima. Né? Claro. Ou seja, que é aquela passagem que a gente conhece bem, aonde aqueles que não estão em Cristo, eles não estarão preparados para enfrentar nem um endemoniado, nem um mal intencionado. Agora, a igreja do Senhor, onde a liderança ela é espiritual, exatamente, e ela obedece à doutrina dos apóstolos, podem vir à vontade, mas vai para a salinha do cultinho infantil, porque ali ela se referiu a duas coisas. Ela se referiu, uma coisa são as professoras de escola bíblica dominical. Isso. Outra coisa é o cultinho infantil, que é muito importante. Claro. Porque ele é um culto que fala a linguagem da criança. É muito importante. Agora, ela fala uma coisa ali que é interessante para a gente, tá? Nós cristãos. Sim. As igrejas estão cheias de qualquer um que fique com as crianças. Esse é um detalhe dando a entender que muitas igrejas não prestigiam isso, que não dão importância para a educação das crianças e que qualquer um que suporte as crianças naquele momento, para eles ficarem tranquilinhos para assistir o culto, tá bom. Isso não é da parte do Senhor. Isso não é bíblico. Liderança espiritual sabe que tem que ter, principalmente, normalmente para as crianças costumam ser mulheres, né? Isso. São irmãs crentes, piedosas, que entendem a importância do discipulado daquelas crianças, que Deus deu a elas esse ferramental. Tem pessoas que têm esse ferramental. Tem até adolescentes que têm essa ferramenta. Sim, sim. Moças, né? E que ficam ali e que instruem as crianças. E a instrução da criança não precisa necessariamente estar todo mundo sentado igual parece pra gente e ficar ouvindo. É totalmente diferente. É diferente. Diferente. Mas tem que ter essa compreensão. Não é qualquer um que vai estar ali só porque se dispôs. É isso aí. Tem que ser crente piedoso. Isso. Qualquer um que vai liderar algo, servir, educar, discipular na igreja, tem que ser crente piedoso experimentado. Isso aí. Para exatamente nós não cairmos nesse tipo de engodo absurdo. Até pueril isso aí, entendeu? Uma coisa meio infantil, mas que, por mais até ridículo que pareça ser, muitas igrejas urbanas hoje estão vulneráveis a isso. Estão. Por quê? E ela tá se aproveitando da brecha. Por quê? Não é tão desarrazoado. Isso assim, é uma coisa que se chegar, é infantil, mas a brecha está aberta. É vergonha para a igreja que tem essa brecha aberta. Onde uma pessoa que sequer é cristã consegue ficar na sala com as crianças. Isso aí a igreja tem que repensar. Ela tem que falar, poxa, peraí, eu estou preocupado com a educação cristã, o culto, na verdade o cultuar da criança, ou eu só quero que ela fique num lugar não aborrecendo para eu poder ficar à vontade para o culto e não ter que ficar ali com meus filhos no templo. Exatamente. Isso aí tem que ser pensado, não é assim não. O cristianismo não é por aí. Não é isso que a Bíblia ensina, né? É importante que a igreja olhe para esses princípios bíblicos e olhe com muita prestigie muito, dê muito valor, olhe com muito carinho, muita atenção para tudo isso que a Bíblia coloca, porque Deus sabe porque colocou ali. Isso mesmo. São os adornos e os instrumentos e as armas que a igreja tem. Se abrirmos mão disso, abre-se uma brecha e passa um problema. Aí depois vem o resultado do problema, a colheita do problema, que ela sempre vem. Ela sempre vem.